Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender potências com expoente negativo. Se você pensa que se o expoente é negativo a gente tem que resolver alguma coisa com sinal, você está fazendo errado. E nessa aula então eu vou te ensinar como resolver da maneira correta. Quer aprender? Então vamos lá. Então, para todo número racional A, ou seja, pode ser qualquer número racional, pode ser um número que é positivo, pode ser um número inteiro, ou seja, negativo, pode ser uma fração, pode ser número decimal, para qualquer número racional, o que pode acontecer? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é o quê? Que esse número racional, ele não pode ser zero, e eu vou explicar para vocês por que ele não pode ser zero. Então, sempre que você tiver um número, qualquer número, com exceção do zero, temos que, se esse número elevado aqui, ó, a um expoente negativo, tá? Então, você tem um número aqui negativo, o que vai acontecer? O resultado vai ser 1 sobre A, ou seja, o inverso da base elevado ao expoente N. Então, vamos entender o que aconteceu aqui. Eu tinha A, virou uma fração. Como assim? Quando eu tenho um A, eu tenho um denominador escondido ali. Lembra? Sempre que não tem denominador, o que a gente faz? A gente vem aqui, coloca o tracinho, coloca um embaixo. Isso mesmo. Então, aqui na verdade era só A, mas a gente pode considerar A sobre 1. E aí, quando eu resolvo aqui, ó, o expoente negativo, ele vira 1 sobre A. E notem que o expoente negativo sumiu. Então, eu gosto de dizer que esse expoente negativo, ele tá ali só para passar uma mensagem. Ele só quer dizer uma coisinha para você antes de resolver qualquer potência, que é o quê? Esse expoentezinho aqui, ó, ele quer dizer o seguinte, para você inverter a base. Então, lembra, aquele sinalzinho de menos no expoente, ele quer te passar só uma mensagem. Inverte a base. Pronto, inverteu a base, resolve normalmente. Então aqui, depois que eu inverti, o sinal de menos some, porque ele quer só dizer inverte a base, e aí a gente tem uma potência normal. Aqui eu vou ter uma fração elevada a um expoente, mas a gente já sabe como resolve, tá? Vamos então para o primeiro exemplo. Eu tenho aqui muito parecido com a definição que eu trouxe para vocês. Então eu tenho 4 elevado a menos 3 ali. O que a gente vai fazer então? O 4, ele tem um númerozinho aqui embaixo dele. É 1, certo? Então, se é 4 e aqui embaixo é 1, o que a gente vai fazer? Eu vou inverter. Como que a gente inverte? O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Ou seja, o que era numerador, que é o que está em cima, passa a ser denominador. E o que é denominador passa a ser numerador. E aí, eu já vou falar uma coisa pra vocês aqui que funciona com qualquer caso. Porque em alguns, esse expoente fica só aqui embaixo, ou a gente põe parênteses. Então, para evitar confusão, que você já sabe que aqui no canal a gente gosta de resolver tudo por uma maneira só, para você não ficar dependendo de várias regras, para cada situação diferente, uma regra diferente. Então, sempre que você fizer isso, inverter a base, você vai vir aqui e vai colocar um parêntese, certo? Coloca parêntese. E aí, eu já inverti a base. O meu expoente agora é só o 3. O sinal de menos, ele desaparece. Como vai ficar agora? Para resolver uma fração aqui, elevada ao expoente 3, agora que eu tenho um quarto elevado ao cubo, a gente faz o numerador ao cubo, o denominador ao cubo. Então, o que é 1 ao cubo? É 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Denominador agora é 4. Então, vai ser 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, o resultado é 64 avos. E aí, muita gente já pergunta, posso tirar esse 1 e dizer que é 64? Não pode. A gente tira o 1 quando ele está embaixo. Tipo aqui, se tivesse 64 com 1 embaixo, a gente diria que é só 64. Nesse caso, não. Fica 64 avos, certo? No segundo exemplo, tá ali o danadinho do sinal. E é ele que muita gente pensa, menos. E aqui menos, é só multiplicar menos vezes menos, vai ficar mais. Se resolver o problema,
Não resolveu nada, vai estar errando. Porque esse expoente, lembra? Ele só quer dizer para você o quê? Inverter a base. Então, a base está aqui menos 5. Não apareceu o denominador? Você vem aqui, coloca o denominador, certo? Agora a gente vai inverter. Michela, e o sinal de menos? Ele vai para baixo? Ele vai continuar em cima? O que vai acontecer com ele? Você pode deixar ele aqui em cima, tranquilamente. O sinal você não precisa mudar ele, você vai mudar o número de lugar. Então, o 5 que está em cima, vai para baixo. O 1 que está embaixo, vai para cima. Lembra? Inverteu a base, coloca parêntese. Esse sinal de menos já foi embora, que você já fez o que ele estava ali pedindo para você fazer, e vai sobrar o quê? O 2, que é o quadradinho. Agora, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui em cima. Vamos começar agora pelo sinal. Menos elevado ao quadrado, a gente faz a mesma coisa com o sinal, tá? Menos elevado ao quadrado é menos vezes menos. Menos vezes menos é mais, não precisa nem colocar na resposta. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Então, resultado, 1/25. Você já sabe que não pode tirar esse 1zinho ali de cima. Então, observe o seguinte, sempre que você tem um número inteiro, a sua resposta vai ser um 1 aqui em cima. Por quê? Porque você está colocando um no denominador. E o 1 elevado a qualquer número continua sendo sempre 1. Então, por isso que aqui fica 1. E por isso também que, às vezes, você nem vai ver o parêntese quando você tem que colocar 1 aqui. Porque você apenas vai fazer a potência com o outro número, tá? Então, aqui o 1 continua 1, aí você faz o 4 ao cubo, tá? É uma outra maneira de escrever, mas é melhor você fazer dessa forma, que vai dar certo para qualquer outra. Principalmente para essa daqui, que eu já tenho uma fração. Então, aqui eu tenho já uma fração, eu não preciso colocar o denominador, certo? Então, o que a gente apenas vai fazer? Lembra, tem o sinal de menos no expoente. Lembra, tá ali para te passar uma mensagenzinha. Lembra sempre de inverter a base. É só isso que a gente faz quando tem o expoente negativo. Inverter a base. Vamos inverter então? Aqui, o 2 que tá embaixo, ele vai lá pra cima. E o 1 que tá em cima, vem aqui pra baixo. Já vou colocar o meu parêntese. Esse sinal de menos do expoente, depois que você inverte a base, ele já some. Então, vai ficar o quê? Somente o 4. Agora, vamos resolver. O que é 2 elevado à quarta potência? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vamos resolver? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, aqui fica 16. Aqui embaixo é 1 elevado à quarta potência. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, continua 1. Nesse caso, olha o que a gente tem. 16 e o 1 embaixo. Então, da mesma forma que quando não tem nada, eu coloco um embaixo. Se você tem uma fração com um embaixo, você pode tirar. Vai ficar apenas o 16. Então, a resposta 16. Último exemplo, vamos lá. Já sei que esse sinalzinho de menos aqui é para inverter a base. O sinal, gente, você não faz nada, você mantém ele. Aqui não era o sinal de menos, você não faz nada com o sinal. Por isso que eu gosto de falar que o sinal de menos é só para passar uma mensagem. Não é para você calcular nada com ele, não. É só para inverter. Então, se aqui está negativo, continua negativo. Esse sinal de menos não muda. Só muda a posição dos números. O 5 aqui vai lá para cima e o 3 vem aqui para baixo. Coloca o parêntese, esse menos vai sumir, vai ficar apenas o 3. Agora a gente resolve de um por um. O que é menos elevado ao cubo? É menos vezes menos vezes menos. Menos vezes menos mais, mais vezes menos, menos. Então a minha resposta agora é negativa. 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Depois eu tenho 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a minha resposta tá aqui. 125, 27. Menos 125, 27 avos.
Então, sempre que aparecer um expoente negativo, lembra, você não precisa multiplicar nada, não precisa fazer nada com esse sinal. Ele só tá te passando uma mensagem que é o quê? Inverte a base. Você inverte a base e resolve normalmente. Tá bom, Michelle, você disse que ia falar por que o A tem que ser diferente de zero. Então, o A é a nossa base, certo? E por que nesse caso não pode ser zero? A gente está resolvendo potências aqui. E quando tem expoente negativo, a gente precisa inverter. Imagina só se a gente tivesse, por exemplo, 0 elevado a menos 2, tá? Vamos imaginar o seguinte. Como que a gente resolveria? Eu ia colocar 1 aqui embaixo e o menos, eu teria que inverter a base. Então, como que ia ficar a nossa base? Ia ficar 1 sobre 0 ao quadrado. Até aqui, ok? 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. Mas a gente ia ter uma fração onde o denominador é 0. E fração nada mais é do que uma divisão. A gente não pode ter denominador 0. Não pode. Por esse motivo que a gente não considera fração ou potência quando a minha base for 0. Certo? Então, essa foi a aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, se essa aula te ajudou, eu peço para você me ajudar. Deixa o seu like, deixa aí seu comentário. Se você aprendeu esse conteúdo, gostou, comenta aí. Eu aprendi com amor. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Se você está procurando outros conteúdos por aí, basta escrever na pesquisa do YouTube o nome do conteúdo seguido de Matemática com Amorim. Você vai encontrar o vídeo aqui no canal. Se você quer mais conteúdo sobre potência, sobre potenciação, vou deixar tudo para vocês na playlist e todos os outros conteúdos tá aqui na descrição do vídeo. Não deixe de conferir depois. Então, essa foi a aula. Tô te esperando aqui na próxima. Um super beijo e tchau!